Nós estamos aqui iniciando o nosso projeto Temas em Pedagogia. Esse projeto ele tem como objetivo consolidar os conhecimentos, né, e atualizar também os conhecimentos aprendidos ao longo da graduação, mas também objetivamos a preparação para os processos seletivos que acontecem agora, normalmente ao final do semestre e também no início do semestre vindouro. Inclusive, teremos concurso no início do próximo ano. Então, nós estamos aqui como uma universidade federal, uma universidade pública, contando aí com colegas que atuam ou que se aposentaram ou que estão pesquisando, ou como a nossa colega Dilnéia Fernandes, que é professora convidada na UFMS atualmente, uma longa trajetória aí de estudos e pesquisas sobre o financiamento da educação e, com certeza, contribuirá com o debate sobre o Fundeb, que é o que nós temos hoje como aula magna, como um início do nosso projeto de extensão. O nosso projeto de extensão, ele pode... as pessoas que tiverem interesse poderão se inscrever por meio do link que nós disponibilizamos no Facebook. Também o link está disponível no nosso grupo Parceiras de Alfabetização, onde nós também disponibilizamos alguns materiais, algumas discussões sobre essa temática, e estaremos aí juntas e juntos até fevereiro, nesse nosso processo de discussões, e também enviaremos ao e-mail das pessoas inscritas um link do Classroom, que é uma ferramenta do Google, que é disponibilizada para processos de formação, e lá nós disponibilizaremos materiais, simulados e algumas outras referências que poderão ajudar nesta atualização de conhecimentos e também para aquelas pessoas que querem manter um plano de estudos até o concurso ou até os concursos que ocorrerão em 2022. Bom, nós podemos ir conversando por aqui, eu coordeno esse projeto, vocês me encontram no Messenger do Facebook, no e-mail também, mariusa.guimarães@ufms.br, e nós vamos conversando. Esse material de hoje ficará disponível também, gravado, e nós estaremos disponibilizando no Classroom e no YouTube também o link, dessa nossa discussão de hoje. A professora Maria Dilnéia vai estar falando com vocês, a nossa previsão é de 19 às 21 horas. A professora Maria Dilnéia vai estar falando, vocês poderão encaminhar por meio do Facebook as suas questões, e após a apresentação dela, nós ainda teremos um tempo para o debate. Tá? Então, professora Maria Dilnéia Fernandes Espíndola, falei certo ou ao contrário? Espíndola Fernandes, né? Minha colega de época de graduação, pedagoga, mestre e doutora em educação, e durante muitos anos foi professora da UFMS,
não é? Concluiu a sua trajetória como professora titular e hoje é professora convidada no programa de pós-graduação em educação da UFMS e é uma das mais importantes pesquisadoras da área de financiamento da educação, compondo o FINEDUCA, que é um grupo de pesquisa nesta área. Então, a professora Junéia gentilmente cedeu o seu tempo para colaborar com o nosso projeto de extensão. Professora Maria Junéia, muito obrigada pela sua participação aqui, não é? Como em outros momentos que você tem colaborado conosco. E vamos, então, à fala da professora Maria Junéia. Ao final, se tiverem alguma dúvida, a gente retoma com informações sobre o curso de extensão. Tá? Muito obrigada a vocês que nos assistem, muito obrigada ao FMS, não é, por nos permitir colaborar, né, com a educação de Mato Grosso do Sul. Vamos lá, professora Maria Junéia, fique à vontade. Certo. Boa noite, minha grande amiga Marilza. Boa noite, pessoal que nos acompanha aqui neste momento. Salve Campo Grande, salve a docência, salve MS, não é? Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, mas também aproveito para dizer o tanto que é importante uma iniciativa dessas como a da Marilza, né? Sempre preocupada com a formação e sempre defendendo que esta formação seja na universidade pública, democrática, laica e socialmente referenciada, né? Portanto, agradeço também ao FMS enquanto instituição que nos permite ter estes momentos. É claro que hoje é uma noite de sexta-feira, não fosse a pandemia, a gente poderia estar em outro lugar, né? Poderíamos estar discutindo o Fundeb permanente com o CAC, né? De uma forma bem mais agradável, mas enfim, né? O nosso tema de hoje, de acordo com a encomenda que a minha amiga Marilza me fez, é justamente trazer para vocês a questão do Fundeb permanente com CAC, recentemente aprovado. Nós chegamos, neste momento histórico no Brasil, na terceira geração de políticas de fundos, não é? Uma delas sempre sucedendo a outra. E, bem, o que eu organizei aqui para trazer para vocês na verdade, assim, o que eu estou trazendo para vocês hoje é o aspecto que é o mais longo e que eu menos gosto de discutir, né? Mas é que aqui não está em questão que eu gosto de discutir, está em questão trazer um material com qualidade que ajude, né, vocês que estão aqui conosco, ter um material potente para enfrentar um concurso, né? Eu gosto de fazer a discussão mais da economia política do Fundeb, né, ou das políticas de fundos, né? Mas o caso aqui é mais interessante, nós ponderamos, não é? Nós olharmos o Fundeb permanente com CAC do ponto de vista da legislação, mas não só, né, mostrando também todos os entrelaçamentos que o Fundeb apresenta, não é, no campo legislativo, normativo e também da sua própria execução, não é? Então, essa foi a intenção, e aí depois vocês nos contem se deu certo ou não, né? Então, aqui eu estou apresentando a grande temática da nossa conversa de hoje, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb permanente
com custo aluno qualidade CAC, né? Vocês verão ao longo desta minha fala que o nome do fundo não é por acaso, ele tem, o próprio nome tem toda uma vinculação com a perspectiva jurídico-legal, que aqui eu vou mostrar para vocês Eu publiquei recentemente um livro, né? Aqui ficou meio esquisito, né? A fotografia não fica bem, mas o título do livro é Políticas de Fundo e o Financiamento da Política Educacional Brasileira. Neste livro eu trago toda uma retrospectiva histórica das políticas de fundo, chegando até o atual Fundeb. É só para mostrar para vocês que isso existe, não é? Vocês podem procurar, e aí imediatamente a gente entra aqui na nossa discussão, né? Então, para vocês que vão fazer o concurso, em primeiro lugar, dizer isso, né? Que o Fundeb permanente com CAC, que foi aprovado em 2020, não é? Ele é uma emenda à Constituição Federal, não é? Portanto, a emenda constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, né? E o que nos diz, então, esta emenda? Ela altera a Constituição Federal para estabelecer critérios de distribuição da cota municipal do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o famoso ICMS, né? Que talvez nós nunca tenhamos ouvido falar tanto dele como neste momento de aumento dos preços dos combustíveis, né? Que, na verdade, o aumento dos preços de combustíveis não tem nada a ver com ICMS, mas, enfim, né? Para disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos entes federados, para tratar do planejamento na ordem social e para dispor sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Altera o ato das disposições constitucionais transitórias e da outras providências. Eu, normalmente... Não é? Normalmente eu não trago em cena, porque agora a gente tem que falar assim em cena, porque essa é a nossa vida online, né? Eu normalmente não trago esses dados, né? Mas como vocês vão fazer concursos, os concursos eles trabalham muito com esses dados, não é? Então, da emenda constitucional número 98, né? Decorre a lei número 4.113, de 25 de dezembro de 2020, que é justamente a lei que vai regulamentar, né, o Fundeb, que trata o artigo 212-A da Constituição Federal, não é? E que revoga os dispositivos da Lei número 11.494, de 2007, porque que era justamente a lei do Fundeb anterior. Então, a Lei número 14.113, de 2020, ela, então, revoga e substitui a Lei 11.494, que era a lei do Fundeb anterior. E também, na sequência, não é? A aprovação, né? O decreto, vem na sequência o decreto número 10.656, de março de 2001, que vai justamente regulamentar a lei número 14.113, não é? Então, eu coloquei aí as setinhas aí, dando o balanceamento, não é, da legislação. O concurso gosta
de apresentar as leis para, a partir delas, problematizar, não é? Depois, então, mas aí o que eu quero também conversar com vocês, não é? Qual é a origem do Fundeb? Né? Porque eu acho que não é o caso, porque aqui a grande maioria, né, ou é aluno do curso de pedagogia ou de outras licenciaturas, ou são professores que já estão na rede. Eu acho que não é o nosso caso, mas é bom a gente reforçar isso, porque a maioria das pessoas não é que vivem a educação enquanto direito, mas sem serem trabalhadoras, trabalhadores da educação, não sabem que o Fundeb, ou melhor dizendo, que acham que todos os recursos para a educação são os recursos do Fundeb. Não são. A grande maioria deles, ao menos para a educação básica, saem do Fundeb, mas não são os únicos recursos. Por quê? Né? A gente está vendo aqui o que eu trago para vocês, qual é a origem do Fundeb, né? Por que hoje, na realidade brasileira, nós podemos ter uma política de fundos para financiar manutenção e desenvolvimento do ensino, não é? É porque o Fundeb ele tem lastro, ele tem vínculos constitucionais. E onde é que está isso? Onde é que nós encontramos esse lastro, esse vínculo constitucional? Justamente no artigo 212 da Constituição Federal de 1988, que dispõe que a União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados e o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Então, portanto, é uma conta específica da educação, que os recursos estão endereçados somente para manutenção e desenvolvimento do ensino, que é outra questão que, via de regra, cai em concurso, que é o que pode ser gastos com manutenção e desenvolvimento de ensino, ou MDE, né? A gente que pesquisa financiamento, a gente usa muito a sigla MDE, porque é um nome compridinho. Nós podemos encontrar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1996, né? Nos seus artigos 70 e 71, que esses artigos disciplinam para nós o que são gastos, despesas com manutenção, com MDE e o que não é. Então, o Fundeb ele tem origem, não é, no artigo 212 da Constituição Federal, e, portanto, diante disso, nós podemos dizer, então, que o Fundeb é uma subvinculação constitucional de recursos para a MDE, justamente porque ele se origina na vinculação, não é? Então, quando nós dizemos que ele é uma subvinculação, é porque ele vai normatizar, estruturar e organizar aquele dispositivo constitucional do artigo 212, né? Então, para a gente não esquecer, o Fundeb permanente com CAC tanto quanto foram os outros, uma subvinculação constitucional de recursos para a MDE, que tem origem no piso anual que a União é obrigada a aplicar em educação de 18%, e os estados e os municípios
e o Distrito Federal, no mínimo 25% da sua receita de impostos, não é? Que tem que ser gastas ao ano com MDE, e destes 25% dos estados e dos municípios, 20% deles, dessa receita de impostos, vai compor a receita do Fundeb, não é? Os 18% da União, eles vão incidir na receita do Fundeb de um outro jeito que eu vou mostrar aqui para vocês já, não é? E para que tudo isto se organiza, não é? Não é? No caso agora do Fundeb permanente com CAC, né? Que o CAC é o curso aluno qualidade, né? De novo, o curso aluno qualidade, ele também vai atender um dispositivo constitucional, não é? Que trata do padrão mínimo de qualidade, que deve considerar condições adequadas de oferta e que terá como referência o curso aluno qualidade, pactuados em regime de colaboração, na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Então, portanto, a questão do curso aluno qualidade, que o Fundeb permanente agora trouxe como novidade, não é? A grande novidade é se nós, de fato, conseguirmos implantá-lo, porque ele também é um dispositivo da Constituição Federal de 1988, né? Então, desta vez, o Fundeb tenta de fato, materializar para o conjunto da sociedade brasileira o curso aluno qualidade nessa perspectiva. E aí nós podemos também observar, né, podemos pensar junto aqui, qual é, então, a origem do CAC, né? Por isso que eu coloquei aqui para vocês, né, a fotografia, a fotografia não, a figurinha aqui da Constituição Federal de 88, né? Porque mantém um vínculo o dispositivo, né? Do artigo 211 da Constituição Federal, que nos diz, não é? Que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Vale lembrar a vocês que este dispositivo do artigo 211, que dispõe sobre o regime de colaboração, ele deveria ser regulamentado por legislação específica e que até este momento essa legislação específica nós ainda não temos, né? O Estado brasileiro não conseguiu construir um consenso até então que nos diga, em termos legais e jurídicos, o que seria o regime de colaboração para a educação, né? Uma tentativa anunciada está lá no Plano Nacional de Educação, né? E aí, né, no parágrafo 1º, traz que a União, portanto, o governo federal, organizará o sistema federal de ensino e dos territórios, né? E aí eu grifei aqui para mostrar para vocês que faz a ligação com o Fundeb permanente, com o CAC, né, que está em vermelho aqui na minha telinha, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, né? E também lá no parágrafo 7º, né, do mesmo artigo,
se dispôs que, né, o padrão mínimo de qualidade terá como referência o curso aluno qualidade. Então, portanto, o curso aluno qualidade, ele não é nenhuma novidade, ele é apenas agora que o Fundeb intenta materializar um dispositivo que está desde 1988 e que até então a gente não conseguimos construir o consenso necessário sobre, né? Vamos ver se agora a gente vai conseguir, né? E aí eu trago aqui também para vocês, então, né? Sendo aqui meio repetitiva, gente, vocês me desculpem, mas a minha preocupação é o concurso, né? Então, qual é a origem dos recursos do Fundeb? Né? Então, aqui eu trago a cesta básica dos impostos, né? Como, por exemplo, então, 20% desses impostos, né, como ITCD, como ICMS, o IPVA, e também 20% sobre a parcela dos 20% dos produtos de arrecadação que pertencem aos estados e ao Distrito Federal, dos impostos que a União eventualmente instituir por lei complementar, desde que não cumulativos e que tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos já discriminados na Constituição. Então, esta aqui é uma exposição, né, para vocês da origem dos recursos do Fundeb que está disposta na legislação, né? E aí aqui a gente continua, não é? Mas depois a Mariusa pode disponibilizar esse material para vocês, né? Aqui nós temos a parcela do imposto sobre a propriedade territorial rural, sobre IPVA, né? Que é a propriedade de veículos automotores, o ICMS que circula no município, o imposto sobre produtos industrializados, assim como o imposto de renda, e por aí vai, não é? E aí, bem, né? Mas o Fundeb ele é composto por esses recursos, né? Mas não só. E aí aqui a gente começa a ter algumas novidades deste novo Fundeb aprovado em 2020, que eles vão se diferenciar das outras políticas de fundo, né, que é a incidência da complementação da União neste caso, né? Então, o Fundeb ele é composto pela receita daqueles impostos que eu mostrei ali, mas ele também vai agora receber uma complementação da União de forma diferente. Não que antes não existisse a complementação da União, ela existia, mas era diferente da forma como agora está normatizada na lei, não é? Então, nós vamos ver aqui. Dessa feita, no novo Fundeb permanente com CAC, a complementação da União ela vai construir um modelo novo, que até então a gente não tinha, que é o que se apresenta como o modelo híbrido de distribuição, né? Então, a complementação da União integra o chamado modelo híbrido de distribuição, sendo composto por 3 modalidades de complementação. A primeira delas, né, é o valor aluno ano do Fundeb, o VAF. A segunda é o valor aluno ano total, VAT, e a terceira modalidade desse modelo híbrido é a complementação VAR,
valor aluno ano por resultado, né? Então, até o Fundeb de 2007, não é, o que nós tínhamos era o valor aluno ano mínimo, ou o valor do curso aluno ano, não é? Então, este novo Fundeb, ele vai nos trazer como novidade este modelo híbrido que vai nos colocar, então, essas 3 novas categorias de dimensionar e de valorizar, em termos monetários, inclusive, né, o valor do aluno ano nessas 3 dimensões, o VAF, o VAT e o VAR. Não é? Então, a gente vai dar uma olhada em cada uma dessas dimensões agora, né? Então, para ajudar a entender, né, essas dimensões de valor aluno, né, lembrando que o Fundeb ele é formado por 27 fundos, sendo 26 estaduais e um do Distrito Federal, que são compostos basicamente por contribuições desses entes federados, né? Quando um destes entes federados não chega naquele valor aluno ano mínimo, a União complementa os recursos dos fundos quando não alcançam valores mínimos definidos nacionalmente, suficientes para a manutenção e o desenvolvimento da educação básica pública e a valorização dos profissionais da educação. Então, aí entram em cena, né, a primeira dimensão deste modelo híbrido, não é? Que eu mostrei lá para vocês, não é? Então, de onde sairia o valor aluno ano final, o VAF, né? Ele se origina no equivalente a 10% do total do Fundeb, denominada complementação VAF, se aplica em cada unidade da federação que não alcance um valor mínimo por aluno, o VAF mínimo, não é? Portanto, este valor aluno ano final é aquele, não é, que diz respeito à receita de cada estado e o seu regramento com os seus municípios, não é? Que se ele não alcançar, a União passa a fazer a complementação de recurso para chegar no valor do aluno ano mínimo. E aí, depois, então, nós temos, não é, o valor aluno ano total, o VAT, não é? Que ele se origina na segunda parcela de complementação, equivalente a 10,5% do valor total do Fundeb, denominada complementação VAT, e se aplica em cada rede pública de ensino que, após a distribuição do Fundeb e da complementação VAF, não alcance um valor total mínimo por aluno definido nacionalmente. E o último, né, que é o valor aluno ano resultado, o VAR, ele tem origem na complementação da União de 2,5%, e vai chegar apenas às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades de melhoria de gestão e que alcançarem evolução de indicadores de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades que ainda serão definidos, né? Portanto, a gente ainda não sabe muito bem, porque o fundo é muito novo, né? Como é que esse último, esse último tipo, né, de que é o valor aluno ano por resultado,
como é que ele vai se configurar em cada estado, em cada município da Federação Brasileira, não é? Cada município. Então, este é um processo que vai precisar de regulamentação de cada ente federado ao longo dos anos, não é? Porque, por exemplo, que tipo de avaliação por resultados poderia se pensar para que essa dimensão do valor aluno ano por resultados de acordo com o modelo híbrido seria implantado em cada ente federativo, né? Então, aqui eu trago uma síntese para vocês dessa complementação progressiva da União, né? Ela será progressiva porque ela vem sendo feita de forma escalonada até se completar a totalidade em 2026. Já eu vou mostrar. Aqui está, né? Então, aqui, complementação progressiva da União. Antes, né, até o Fundeb anterior, de 2007, a complementação de recursos da União ao Fundeb era de 10% do total da soma de todos os 27 fundos, né? Agora não é mais, agora isso mudou, né? Então, qual que é o objetivo aqui dessa mudança? É materializar pela legislação aquilo que sempre se disse que era necessário para que a educação, de fato, alcançasse o aclamado padrão de qualidade, não é? Que era a necessidade de que o governo federal, a União, precisaria colocar mais recursos na educação básica do que vinha fazendo até então, né? E agora, então, o novo Fundeb permanente com CAC, né, que foi uma luta gigantesca, né? Eu acho que neste governo foi a luta mais importante que a sociedade civil brasileira saiu vitoriosa, né? Porque a lei do Fundeb, o projeto de lei do Fundeb permanente com CAC, ele que deveria ter sido uma proposição do Poder Executivo, não foi, né? Foi o Poder Legislativo que acabou fazendo a proposição e levando adiante, não é? Então, aqui a gente vê, para 2021, né, o disposto em lei é que o governo federal aplique no mínimo 12% em contribuição ao fundo. Em 2022, aumentaria para 15%, em 2023, aumentaria 17%, em 2024, 19%, em 2025, chegaríamos a 21% de complementação do governo federal para o Fundeb, e, por fim, em 2026, não é? O governo federal, então, realizaria o percentual total aprovado pela lei, que é a contribuição da União de 23% para o Fundeb permanente com CAC, né? Por isso que a gente diz que ela é progressiva, porque ela está escalonada de ano a ano, tá? Bom, então, trago aqui para vocês um quadro mais sintético, né, do que seria. Agora vamos ver se eu vou enxergar aqui, né? Se eu não estou enxergando, tomara que não sei se vocês estão vendo, né? Então, como que seria, por exemplo, um quadrinho sintético, né, dessa coisa do valor aluno do valor anual por aluno, né? Aqui a gente tem, na minha primeira bolinha aqui, a distribuição dos recursos que compõem o fundo em cada estado e do Distrito Federal, né? Isto aqui
Como é que a gente descobre qual os recursos disponíveis, né? Quando a gente tem os recursos que compõem o Fundeb em cada estado, em cada município, esses recursos que compõem o Fundeb, que se originam na receita de impostos, eles são divididos pelo número de alunos matriculados, tá? É dessa equação. Os recursos disponíveis para o fundo em cada unidade federativa, dividido pelo número de alunos matriculados na educação básica, que saem, então, os recursos que compõem o fundo de cada estado e deixa eu ver aqui, e do Distrito Federal, né? A partir dessa equação, então, se apura o valor anual por aluno, o VAF, né? Aí vem a pergunta: o Estado alcançou o VAF mínimo definidamente? Se sim, toca-se a vida. Se não alcançou, a União vai fazer a complementação de até 10% da sua contribuição em cada estado e do Distrito Federal para fazer a complementação VAT, não é? Que eu fiz aqui, peraí. Bom, uma coisinha resumida aqui agora do VAF, né? De novo, a mesma equação matemática. Os recursos que compõem o Fundeb, mais a complementação, é dividido pelo número de alunos matriculados, né? Depois de apurado, tem-se um valor anual total por aluno, não é? Que saem dos recursos que compõem o Fundeb, mais a complementação VAF e mais a disponibilidade de outros recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, dividido pelo número de alunos matriculados, não é? De novo, a perguntinha chata: alcançou o mínimo definido nacionalmente? O valor aluno total definido nacionalmente? Se sim, tudo bem. Agora, se não alcançou, não é? Aí é que entra na equação a disponibilidade de outros recursos, não é? Então, nesse caso, também a complementação da União de, no mínimo, 10,5% em cada rede pública de ensino com a composição do valor aluno ano total. Então, aqui agora a gente tem quais que são esses outros recursos que estariam disponíveis para financiar a MDE. De onde que eles saem? Tá? Aqui. O restante dos recursos da educação que completam os 25% do orçamento para a educação. Vejam que no Fundeb está alocado 20% desses 25%. Então, depois do Fundeb formado, sobram 5% no orçamento da educação. De outro lugar que sai, das cotas do salário educação. De qual outro lugar que poderia sair? Da participação pela exploração de petróleo e gás natural vinculada à educação e também de transferências de programas geridos pelo MEC para distribuição universal, né? Então, são esses aqui que a legislação chama de outros recursos para MDE, tá? Aqui também é uma outra situação que eu nunca falo, mas que, para o momento que vocês estão vivendo, eu considero bastante importante, que é a resolução número 1, de 28 de outubro de 2021, do Ministério da Educação, que aprova as ponderações aplicáveis às diferentes etapas, modalidades, duração da jornada e aos tipos de estabelecimento de ensino da educação básica,
no âmbito do Fundeb, bem como a metodologia de cálculo do indicador para a educação infantil, de que trata o parágrafo único do artigo 28 da Lei 14.113, que é a lei do Fundeb, tá? Para a vigência no exercício financeiro de 2022. Do que é que nós estamos falando? Tá? Nós estamos falando disso aqui, ó, que é muito importante, que é o coeficiente de ponderação do valor do custo aluno ano em cada etapa e modalidade da educação básica e também do local, né, onde a escola está localizada, que vai incidir de forma diferente para cada uma delas e, portanto, isso também vai gerar um valor de custo aluno ano diferenciado, né? E isto é decidido por quem? Embora disposto na lei, né? Mas ele é também aprovado no âmbito da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica, que também está instituído pela lei do Fundeb. Então, aqui nós temos, né, por exemplo, né, qual é o coeficiente de valorização de um aluno matriculado, por exemplo, na creche em tempo integral, numa creche pública, né? É de 1,30%. Por quê? Né? O parâmetro que se tem é sempre o aluno do ensino, dos anos iniciais do ensino fundamental urbano, que é 1. Né? Então, aqui para mostrar para vocês que para cada etapa, para cada modalidade e aonde está localizada a escola, né? Se ela é pública ou se ela é conveniada, no caso da educação infantil, ela vai ter um coeficiente de cálculo do valor do custo aluno ano diferenciado. Pessoal, tá tudo tranquilo aí, porque eu só estou falando aqui. O pessoal aqui está perguntando se dá para aumentar a letra. Vilma, eu não sei fazer isso. Desculpe, gente, desculpe as minhas debilidades tecnológicas. Eu não sei fazer isso. E eu sei que este é um papo bem chato, mas infelizmente, para a fase que vocês estão vivendo, é necessária, né? Bom, aqui a gente continua, né? Os coeficientes, aqui entra, por exemplo, o do ensino médio, né? Vocês vão ver aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, agora eu fiquei preocupada com isso, mas, por exemplo, aqui, ó, né? Onde eu estou passando o mouse, vocês enxergam? Também a gente não tem resposta imediata assim, né? Que é algo que preocupa. Ó. A educação de jovens e adultos com avaliação no processo, ela vale somente 80% daquele valor referência, que é o coeficiente do valor do curso aluno ano das séries iniciais do ensino fundamental. Mas vamos para frente, né? Opa! Então, qual que é a proposição ali daquela comissão intergovernamental, né, que lida com que decide, né, o valor do custo aluno ano, né? Considera-se na proposição do indicador, essa aqui também é uma outra novidade do novo Fundeb, o percentual de 50% dos recursos globais da complementação da União
ao VAT, que é uma fração fixa, não é? Que ela seja destinada a essa complementação em cada município na educação infantil, né? Essa proposição ela tenta lidar com a partir de indicadores, né? Ela considera dois parâmetros: que existe um déficit de cobertura considerado oferta e demanda anual por educação infantil nos municípios, já que são os municípios, né, os responsáveis por atender o direito à educação infantil, e a vulnerabilidade socioeconômica da população estudantil a ser atendida conforme disposto no artigo 28 da Lei 14.113, que é a lei do Fundeb, e o artigo 40 do decreto 10.656, que é aquele que regulamenta o Fundeb, tá? Então, para a gente prestar atenção nisso, né, tem uma nova ordenação jurídico-legal no novo Fundeb permanente com CAC, com vistas à educação infantil, tá? Bom, aqui eu trago para vocês, né, o que é essa comissão. Essa comissão que define o valor do custo aluno ano, né? Ela é composta aqui por números que a própria lei define, né, do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representação dos secretários estaduais de educação, dos secretários municipais de educação e também dos isso, né? São essas as representações que vão compor essa comissão que decide o valor do custo aluno. Também, né? De novo, o Fundeb não vai colocar, vai normatizar para a gente, né, os famosos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, né, que respondem à Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil. Portanto, a gente tem um conselho do Fundeb que é federal, nós temos os conselhos estaduais e os conselhos municipais do fundo, né? São aqueles conselhos que devem fazer, então, o controle social com transparência para ajudar a sociedade a compreender se os gastos em MDE estão sendo feitos de acordo com os parâmetros jurídicos legais, né? Então, os CACs, eles também vão se constituir em importante ferramenta de... aqui está a composição dos CACs, né? Eu trouxe aqui... aqui está a composição do Conselho Federal, aqui a composição do Conselho Estadual, né? Os conselhos... e aí, cada estado e cada município... Desculpe, nesse caso aqui, né? Cada estado tem que aprovar uma legislação específica para instituir esse conselho, assim como os... Vixe, travou a minha... Oi, pessoal! Será que eu caí aqui? Stephanie, você está aí no chat?
Alguém me dá sinal aqui se eu caí ou se eu ainda estou por aqui? Ah, ok, obrigado, Marielisa Carneiro, obrigada. Então, aqui temos então o, o Conselho de Municipal e aqui temos. Opa! Né? Aqui, um dado importante para efeito de concurso, né? A atuação dos membros do CAC, que é regulamentada na legislação, né? Em primeiro lugar, é uma atuação que não é remunerada, tá certo? Ela é considerada uma atividade de relevante interesse social, assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações, veda quando os conselheiros forem representantes de professores e de diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato, a exoneração ou demissão. Então, isso aqui que é vedado, tá? Quando em relação aos membros dos conselhos. Exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. A atribuição de falta injustificada ao serviço em função de atividades do conselho. C. Afastamento involuntário e injustificada da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho no curso do mandato, atribuição de faltas justificadas nas atividades escolares. Né? Então, a legislação vai disciplinar também a atuação dos membros dos conselhos de controle e acompanhamento social do Fundeb, não é? Bom, e aí aqui nós entramos em outro ponto bastante importante também, que é mais uma mudança que o Fundeb nos traz, por quê? Né? Porque o novo Fundeb permanente com CAC, ele aumenta a parcela mínima destinada à remuneração dos profissionais da educação básica, né? Até o Fundeb de 2007, esse percentual mínimo era de 60%. Agora, a parcela mínima é 70% dos recursos do fundo devem ser destinados à remuneração dos profissionais da educação básica. Mas atenção, quem são agora os profissionais da educação básica? É um pouco mais ou menos aquela coisa assim, né? Parece que a gente aumentou um pouquinho o cobertor, mas parece que a gente colocou mais gente embaixo desse cobertor. Olha só, né? Então, quem são esses profissionais? Vixe, ficou tão pequenininho que nem eu estou enxergando aqui. Vou voltar no meu arquivo. Né? Quem são? Né? Esses aqui eram aqueles que já eram professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio,
trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Também são trabalhadores profissionais da educação básica, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico superior em área pedagógica ou afim. Agora que, atenção, gente, essa é uma novidade e que, na minha avaliação, é uma novidade ruim para nós, né? Porque faz parte agora também dos profissionais da educação básica, os profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação e experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender a formação técnica e profissional. O que é isso aqui, né? Isso aqui é a lei do Fundeb dialogando com a reforma do ensino médio, não é? Porque vocês lembram que as alterações para o ensino médio, aprovadas ainda lá no governo Michel Temer, então, que se chamou de reforma do ensino médio, né, que na minha avaliação é uma contra-reforma, essa reforma ela introduz novamente este professor de notório saber. Só isso daria uma longa discussão entre nós, mas é só eu tenho que mostrar para vocês que a lei do Fundeb está dialogando também, não é, com as demais legislações que aí estão em vigor. E aí, nesse último quadradinho que está aqui, também agora são considerados profissionais da educação básica aqueles que prestam serviços de psicologia e de serviço social para atender as necessidades e prioridades definidas por políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais, né? Ou seja, então, isso significa que o quadro de profissionais da educação básica se amplia, não é? E nós ainda não sabemos se a ampliação dos recursos vão conseguir pagar com salários dignos e patati patatá, né? Que é aquela nossa velha discussão, né? Ou seja, é uma incógnita que está aí no nosso horizonte imediato. E agora aqui eu vou mostrar para vocês, não é? O valor do custo aluno ano, qualidade, calculado pelo SINCAC. O SINCAC é uma plataforma que está hospedada na Universidade Federal do Paraná, que a gente entra nessa plataforma e a gente consegue lá, inclusive, elaborar o orçamento educacional do nosso estado, do nosso município, né? E lá tem uma ferramenta que permite a gente visualizar o valor do custo aluno, a qualidade por mês, a partir da aprovação do novo Fundeb, né? Vejam, vamos olhar aqui, né? Por exemplo, aqui é um aluno que está matriculado numa creche, que é uma creche urbana, num turno parcial. Quanto que ele está custando por mês para o município? R$ 165 por mês. O valor aqui não está por ano, né? Este valor por ano, ele pode chegar a R$ 1.502, né? Tem uma nota de rodapé aqui embaixo, que claro que vocês não conseguem ver,
mas eu vou ler aqui para vocês, né? Porque isso aqui é muito importante, né? Essa notinha que está embaixo diz o seguinte, né? O que a plataforma aqui está chamando de intervalo de valores? Ela diz que o intervalo de valores do CAC, por etapa, modalidade, turno, área da localidade, com base na distribuição de valores estimados para cada rede estadual e municipal do país. O limite inferior é o primeiro percentil e o limite superior é o 99 percentil da distribuição. O que é isso? Vocês vão achar que eu estou louca, né? Mas é só para a gente entender, né? Isso aqui é uma linguagem, né, de economista, é só para a gente entender que este valor que está colocado aqui, por exemplo, né, desse aluno da creche urbana e turno parcial de 1.502, não é a multiplicação do 165 por 12, né? Ou seja, multiplicar os meses pelo ano, não é isso, né? É de onde se vai de um valor mínimo até um valor máximo, tá? E aqui, para mostrar para vocês, né, a gente continua mostrando aqui o valor desse custo aluno mensal até a gente chegar, não é? Aqui tem o ensino médio, né? E por último, a educação de jovens e adultos, né? Que numa rede urbana com matrícula com turno parcial, ele pode ir a partir dos recursos disponibilizados, ele pode custar por mês de R$ 272 a R$ 911, tá? E aí, agora aqui, uma atenção, né? Eu já estou quase terminando, gente, eu sei que é bem chato mesmo, né? Só para lembrar para vocês, né? Então, nós temos aqui a Portaria Interministerial número 4, de 27 de dezembro de 2019, não é? Que estabeleceu os parâmetros operacionais para o Fundeb no exercício de 2020, né? E que definiu o valor anual mínimo nacional por ano no valor de R$ 3.643,16. Então, esse foi o valor dessa portaria interministerial de 2019, né? Em 2020, uma nova portaria é publicada e o governo Bolsonaro baixou o valor, né? Vejam, em 2019 foi estabelecido em 3.643. Em 2020, esse valor cai para R$ 3.349,56, né? Então, uma decisão, né, do governo federal diminuiu em plenas necessidades que só aumentam para a educação, com pandemia, sem internet, né? Porque a internet também foi vetada, a gente vai ter uma decisão governamental de diminuição do valor anual mínimo nacional. Se a gente olha aqui neste gráfico, deixa eu olhar aqui vocês para ver como é que vocês estão enxergando isso. Né? Esse aqui dá para ver bem. Quando a gente olha esse gráfico, o que a gente está vendo nele? Né? A gente está vendo aqui o valor aluno-ano mínimo instituído nacionalmente desde 2007. Né? Então, essa linha azul desse gráfico, que aqui em cima vai fazendo esses Vs, né, de ida e vinda, esse gráfico mostra as correções do reajuste anual do valor aluno-ano mínimo. E a linha preta embaixo é a inflação
corrigida pelo IPCA anualmente. Então, o gráfico vai mostrando para a gente que até 2017, a correção do valor aluno-ano ela foi sempre maior que a correção da inflação. Portanto, o valor do custo aluno-ano ganhou em termos de dinheiro, em termos monetários. Em 2018, a correção do valor aluno-ano encosta na correção da inflação pelo IPCA. Em 2019, ela sobe de novo, mas o que acontece em 2020? Né? Pela primeira vez, desde 2007, em 2020, o valor do custo aluno-ano tem uma correção menor que a correção da inflação. Com a inflação corrigida pelo IPCA, que é o índice de preços ao consumidor. Então, em 2020, a inflação é corrigida, né, em 4,52 e o valor do custo aluno vai apresentar ali uma queda significativa, né, de menos 2,64 diante do processo inflacionário. Né? Isso coloca para a gente grandes questões e grandes desafios, né, no atual contexto, porque disso tudo depende, isso tudo produz efeitos, produz impactos tanto num padrão de escola, né, que a gente deseja ter, quanto também nas nossas condições materiais de existência, porque o salário, o vencimento, a remuneração dos profissionais, dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, elas se originam aqui. Então, se a gente tem diminuição do custo aluno-ano por decisões governamentais, né, isso vai ter rebatimento, vai ter repercussão no preço da nossa força de trabalho na educação também. E no momento histórico, não é que parece que nós vamos ter que dividir esses recursos no âmbito da educação com mais gente, à medida que chegou o professor de notório saber e que chegou também profissionais, não é, de caráter disciplinar. Bom, pessoal, foi isso que eu trouxe para apresentar para vocês. Eu sei que discutir financiamento é pesado, eu sei que o papo é muito chato. Eu também... Eu prefiro discutir o financiamento da educação de outro jeito, mas como um pouco, né, o objetivo disso aqui é o concurso, né, não só, né, mas o concurso, a gente tem que... O concurso é uma etapa importante nas nossas vidas, né? Eu pensei de trazer essas questões para vocês. Eu sei que são questões pesadas, eu sei que são questões, né, que é uma linguagem que não é sempre a nossa linguagem da pedagogia, da educação, mas é essa a linguagem que sustenta o nosso trabalho, que sustentam as nossas escolas, enfim, é isso. Muito obrigada pela paciência de me ouvirem e desculpe se eu não consegui ser clara em alguma coisa, né? Juro que a intenção não era essa, juro que a intenção era tentar traduzir o Fundeb permanente com CAC, os seus dispositivos, a sua composição, a sua origem, numa linguagem didática. Eu não sei se eu consegui, né? Qualquer coisa, vocês me xinguem e pronto, e etc. e tal. Mas então era isso, muito obrigada pela paciência. Obrigada, viu, Marilza?
Obrigada, Junéia. Estou aqui também com o Facebook. Se vocês quiserem enviar alguma pergunta para a professora Junéia, eu sei que, como ela disse, esse não é um assunto muito do nosso cotidiano, mas é importantíssimo que nós tenhamos o conhecimento, não é, dos dispositivos que regulam o financiamento da educação, porque esse financiamento que vai determinar aí os salários da educação básica, os programas, não é, de recursos para a manutenção da escola, para a compra de recursos pedagógicos. Então, é um tema extremamente importante e, com certeza, são questões que estarão aí presentes nos concursos, não é, que virão aí pela frente. Tá? Então, nós, por enquanto, não temos nenhuma pergunta, as pessoas estão aqui nós tivemos, algumas pessoas tiveram problemas para acessar, algumas por conta da internet, outras por conta das dificuldades mesmo de acesso a essa ferramenta, porque as pessoas precisam ter o Facebook e tal. Mas nós estamos já organizando para fazer as próximas transmissões pelo YouTube. Nós faríamos pelo Google Meet, mas até hoje à tarde nós tínhamos 229 pessoas inscritas, e nós só divulgamos o link ontem, não é? E hoje, infelizmente, quando nós fomos mandar o link por e-mail, o Gmail entendeu como spam, e aí nós não conseguimos alcançar um grande número de pessoas. Mas nós vamos encaminhar para as pessoas inscritas, não é? O código do Classroom, não é? E o link do YouTube, para que as pessoas possam estar assistindo depois, não é? A palestra, e também nós vamos depois estar colocando algumas questões, não é? Também a título de simulado no Classroom, para que as pessoas possam estar acompanhando. A professora Junéia também apresentou aqui o livro dela, não é? Um livro atualizadíssimo, não é? Saiu do forno esses dias, né, Junéia? Está disponível na Amazon, Junéia? Faz aí o comercial. Ele foi publicado esse ano, ele está disponível na Amazon, foi publicado pela Amazon Independent Publishing, e está disponibilizado lá. Ele foi um livro que foi publicado no âmbito de um projeto de pesquisa, que é um material também com preço mais em conta para destinado a alunos de graduação e tal. Marilson, acho que as pessoas estão impactadas aqui, acho que ninguém gostou da minha fala, que ninguém tem pergunta. Gente, eu espero que vocês não, depois dessa fala, não se afastem do financiamento da educação. Não, que na verdade não é só financiamento, que é a temática é o Fundeb, né? Então, mas é que assim mesmo, gente. A gente tem que se aproximando desse tema. Tem espectadores aqui.
Tudo bom? Eu estava vendo. Tem espectadores e tem música de fundo também, né? Aqui a gente só trabalha com fundo musical. Né? Eu ouvi. Temas em pedagogia. Né? Bom, nós realmente não recebemos aqui nenhuma dúvida, Junéia. Se por acaso, posteriormente, alguém tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, a gente encaminha para você e a gente esclarece aqui mesmo no Facebook. Ou você também pode depois acessar no Facebook aqui a palestra e eventuais questões, não é? Com certeza esse é um tema apaixonante, mas é que nós pegamos mesmo a todos e todas aí de surpresa. Tá? Então, nós vamos encerrando, não é? Ficaremos em contato, como eu disse, pelo Messenger aqui do Facebook, também pelo e-mail, não é? Que estamos aqui divulgando, não é? A nossa assessora aqui, a Stephanie, a nossa acadêmica de pedagogia, não é? Assessora para assuntos aleatórios, não é, Stephanie? E ela colaborou bastante aí. Stephanie e Tayane. A Tayane também está assistindo aí. Então, gente, muito obrigada. A lista de presença, não é? Também está aí sendo disponibilizada. Stephanie, a lista de presença está está no link lá nós vamos mandar depois para as pessoas que vamos considerar a lista a lista do Facebook. Porque, como é um projeto de extensão, gente, nós precisamos da lista de presença para a certificação, tá? Então, o curso terá uma certificação. Ai, gente, desculpa. Hoje é sexta-feira, desculpa aí, gente. O nosso aluno perguntou. Ok, então a Stephanie está colocando aí. Nós podemos aceitar no Facebook e colocar presença para os demais, visto que é aula magna. Tá? Ok, então nós vamos. Marilza, é como diz a charge, né? A escola entrou dentro da nossa casa, né? Não tem. Aqui é tudo junto e misturado, não é? A gente está tá dando aula e um filho chega e pergunta alguma coisa porque não sabe que o áudio está ligado, chega e quer mostrar alguma coisa porque acha que o vídeo não tá ligado e assim vai. Mas, enfim, gente, olha, foi muito bom estar com vocês. Juné, muito obrigada mesmo aí pela sua colaboração, tá? E nós vamos continuar. Se for o caso, como estaremos até fevereiro, você passa por aqui de novo para dar um oi aí, e falar mais um pouco. Tranquilo. Eu acho assim que também foi prejudicado esse tipo de apresentação, né? Nem eu consegui enxergar direito e tal, mas depois a gente disponibiliza o material para o pessoal, porque a hora que o pessoal. Né? Porque eu, de fato, assim, né? Eu tentei trazer aquelas questões que, claro, que são questões de mais difícil de compreensão, que são questões mais engessadas também, mas que são as questões que, com a experiência que a gente tem, são as questões que a gente vê cair em concurso. Né? Então, essa que foi a minha preocupação. Né? Mas aí, qualquer coisa, depois a gente vai conversando, e aí o material fica à disposição de vocês. Né? Mas eu também agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com vocês, e financiamento da educação é assim, né? Às vezes a gente se depara com ele e a pergunta que a gente consegue fazer para ele é 3 dias depois. Então, nós aceitamos perguntas depois também. Pois é.
Principalmente quando se trata de legislação, gente, não tem jeito, é uma questão muito, muito complicada. E aí eu quero, inclusive, dizer para vocês, e eu sempre falo isso para os meus orientandos, que legislação tem que ser buscada nos sites oficiais, porque a legislação ela é atualizada. Então, isso é muito importante. Estou sempre alertando para isso, porque uma mudança em um dispositivo da lei pode mudar todo o seu sentido, não é? Toda a sua fundamentação. Então, é importante mesmo ler a lei. Nós vamos disponibilizar também as legislações que a professora Dionéia citou aqui, nós vamos disponibilizar, e aí é importante. Tudo bem que ler uma lei não é uma coisa também tão agradável assim, não é? Não é você sentar e ler, não é? Assim, saboreando. Mas o concurso vai trazer a lei número tal, ano tal, trata de, né? E aí, enfim, e aí tem que saber a emenda da legislação, né? Pelo menos. Então, não uma questão. É uma questão também que, às vezes, acaba gerando recursos, porque as pessoas estudam as leis atualizadas e, infelizmente, às vezes, o elaborador não se preocupa com essa questão. Então, apesar de que a elaboração das normas, das questões, é sempre uma elaboração muito criteriosa, passa por revisão, mas legislação, às vezes, acaba acontecendo de alguma coisa assim acontecer. Por isso que é importante conhecer, não é? Até para reivindicar, se for o caso, não é? O direito a uma resposta que você acertou e, às vezes, o gabarito não está adequado, não é? Bom, mas era isso, não recebi aqui nenhuma questão, não é? Penso que podemos encerrar, não é? Temos elogios aqui, né, sobre a atividade, solicitações de disponibilização do material, então a gente vai estar fazendo tudo isso, tá? Então, para as suas considerações finais para encerrarmos. As minhas considerações finais serão imediatas, né? Devido ao nosso objetivo aqui, eu desejo que vocês tenham muito sucesso, que ingressem na carreira docente. A Lienay Alves está perguntando aqui se vão mandar no e-mail. Eu mandei esse material no e-mail da professora Marilza. Mas eu preciso dar uma arrumada nele, porque eu peguei também a legislação estadual que já saiu sobre o Fundeb, mas, gente, não deu tempo de colocar aí para vocês. E nem sei se adiantava colocar, porque eu acho que vocês já estão tão cansados hoje, né? A gente pode até em outro momento conversar sobre isso, né? Porque Mato Grosso do Sul, é muito curioso isso, Mato Grosso do Sul ainda não publicou uma lei. Porque o que os estados e os municípios têm que aprovar agora? Eles têm que aprovar uma legislação que institui o controle de acompanhamento social do Fundeb, né? E Mato Grosso do Sul não aprovou uma lei, tem um decreto. E isso nós precisamos verificar por que é um decreto neste momento e não uma lei. Mas não deu tempo de ver isso, porque eu tive banca ontem, tive banca hoje, né? E o Edson José está falando aqui, eu não sei se é comigo, que ele... Quando a Edneia em 3 e deu pausa, pensei dígitos sobre o tema. Mas é isso mesmo. Edviges está aqui. Tá, gente. Mas então é isso, né? Eu desejo uma boa noite para todos nós, um excelente final de semana, que todos vocês aí tenham sucesso
nos pleitos vindouros, né? E que a gente continue, né, fazendo tudo que a gente tem conseguido fazer para se proteger, porque a pandemia ainda não acabou, né? Se em outro momento vocês quiserem que a gente venha fazer uma discussão mais econômico-política do Fundeb, né, Marilza? A gente também pode fazer isso, né? Mas agora, para o concurso, o que nós apresentamos aqui é com que vocês têm que se haver, né? Que a gente também tem um pouco de experiência disso. Então é isso, Marilza, agradeço imensamente, né? Mais uma vez eu te saúdo, né, pelo seu compromisso com a educação pública, com a universidade pública. Gente, a Marilza não precisava estar fazendo isso, né? Mas ela faz questão, né, dessa formação extracurricular, essa classe, enfim. Então, assim, me despeço assim agora trazendo mais para o cotidiano e, né, me coloco à disposição de vocês. E um grande beijo para todo mundo. Espero ter dado a minha contribuição para vocês. Eu sei que falar sobre financiamento da educação não tem a mesma atratividade que falar sobre muitos outros temas, né? A gente sempre está pisando ali num terreno bastante árido, mas a gente tem que se haver com ele, né? Na minha avaliação não tem jeito, né? Então é isso, Marilza, muito obrigada, um grande beijo e vamos nos cuidar para ficar bem, né? Que as coisas passam, né? Um dia após o outro, despacito no mas, como se diz lá na fronteira. Mas é isso, pessoal, um grande beijo, tá? Fiquem bem. Obrigada, Marilza. Obrigada, Juné. Gente, muito obrigada. Aí está o código do Classroom, vocês podem acessar e vocês conseguirão ter acesso aí a essas informações, a esses materiais. Ok? É uma sala de aula virtual, tá? Oi, sim. E agradecer a Stephanie também, né, que conduziu a gente tão bem aqui, né? Ela com a máquina lá meio complicada também. Obrigada, viu, Stephanie? Alguém falou que ela sumiu daqui. Beijo, gente. Tudo de bom para vocês. Nós nos vemos beijo. Na terça-feira. Colocaremos aqui no Facebook o link para a próxima terça-feira. Tá bom? Beijo, gente. Tudo de bom. Obrigada pela presença de vocês.